minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado que realizaremos neste momento, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Por isso, agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Agradecemos por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola que é o planeta Terra. Aqui nos encontramos em processo educativo, apesar das dificuldades pelas quais já passamos, dificuldades que porventura estejamos passando no momento, dificuldades que com certeza ainda iremos enfrentar ao longo da nossa trajetória, mas sem sombra de dúvida que aqui nos encontramos não em processo punitivo, mas em processo educativo. Por isso, agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra exemplificar o amor, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Não podemos deixar de agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que sempre estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossos processos de escolhas. Por isso, agradecemos também a eles. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se esforçam para nos encontrarmos aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a parte 2ª, capítulo 4 da pluralidade das existências, mais especificamente o item que trata acerca da encarnação nos diferentes mundos. Já estudamos algumas questões e hoje estudaremos a questão de número 174 para entendermos melhor o questionamento formulado por Kardec. É importante que leiamos pelo menos o questionamento formulado por ele na questão 172, bem como na questão 173. Então, na questão 172, Kardec questionou da seguinte maneira: as nossas diferentes existências corporais se verificaram todas na Terra? Então, este foi o questionamento de Kardec. Todas as nossas existências corporais aconteceram aqui na Terra? E os espíritos amigos começam a resposta dizendo que não. Ou seja, nós já sabemos que não foram todas aqui na Terra e nem serão todas. E na questão 173, ele também questionou: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas existências corporais no mesmo globo terrestre, ou no mesmo ambiente onde ou para onde foi enviada para experiências? Então este foi o questionamento formulado no item 173. A cada existência corporal, nós mudamos de mundo, nós mudamos de morada? E os espíritos amigos responderam também que assim não acontece, que já tivemos várias e várias existências aqui neste mundo, em outros mundos, e ainda teremos muitas outras existências aqui neste mundo, e também em outros mundos. Então, as nossas mudanças de mundo não acontecem assim a cada existência corporal. E aí chegamos no questionamento 174, em que Kardec formulou da seguinte maneira:
tornar a viver na Terra constitui uma necessidade, ou seja, tornar ou retornar mais uma vez para uma nova experiência aqui na Terra, tornou-se ou tornará, ou isto é uma necessidade para todos nós? E os espíritos amigos começam a resposta dizendo: não, isto não é uma necessidade para todos nós, tornar a viver aqui na Terra, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não vai a mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que a Terra. Então assim eles responderam a Kardec e a todos nós que tornar a viver aqui na Terra não constitui uma necessidade, mas nós, sem sombra de dúvida, conforme aqui eles respondem, se não progredirmos, se não nos melhorarmos, nós poderemos ser encaminhados para outros mundos em condições piores do que a Terra. Muitos de nós reclamamos que o ambiente terráqueo é muito difícil, é muito complicado, que parece que está cada vez mais se complicando ainda mais. Mas se não nos melhorarmos, consequentemente auxiliando na melhoria da casa onde nós estamos habitando, porque é responsabilidade nossa também melhorarmos este ambiente, nós poderemos ser convidados a nos retirar deste ambiente para habitarmos outros mundos que estejam ou que possa estar em condição de progresso pior do que a Terra. Então assim, eles encerram esta resposta da questão 174 e assim também fechamos este parêntese com esta citação da questão 174 acerca das nossas experiências, acerca desta troca de ambiente, respeitando a esta lei natural, esta lei imutável, esta lei de justiça, de amor e de fraternidade. Então, assim, iniciamos neste momento as reflexões com base no livro Filosofia Espírita, volume 4, de Miramês e João Nunes Maia, que são os comentários a esta questão 174 que estamos estudando hoje. Então, ao fecharmos o parêntese com a citação da questão 174 de O Livro dos Espíritos, damos esta sequência às nossas reflexões com base na coletânea Filosofia Espírita, capítulo 21, volume 4, Troca de Ambiente. É o título deste capítulo 21. Então, Miramês, começando os comentários acerca da questão 174, ele já começa nos lembrando acerca desta lei rígida, desta lei imutável que conhecemos com o nome de encarnação ou reencarnação, e ele diz da seguinte maneira que todos nós, seres imortais, que estamos vivenciando uma experiência humana aqui na Terra, somos regidos e precisamos obedecer esta lei rígida. Porém, esta lei rígida não violenta nossas necessidades, obrigando-nos a viver onde a nossa capacidade corresponda ao nosso progresso, à nossa vivência, à nossa experiência. Então, assim, se não temos condições de vivermos em um ambiente, nós seremos encaminhados para outros ambientes que sejam mais apropriados, que sejam mais propícios ao nosso progresso. Então, esta lei ou estas leis de Deus não violentam as nossas necessidades, obriga-nos a viver onde a nossa capacidade corresponda ao nosso progresso, à nossa vivência.
E aí ele acrescenta: se o espírito não acompanha o progresso do mundo em que se encontra encarnado, deve passar a outro que lhe sugere melhor aprendizado. Como havíamos dito anteriormente, se não acompanharmos o progresso do mundo onde nós nos encontramos, porque o planeta Terra ele está progredindo constantemente, então se o planeta Terra não, no caso aí, em realizando este progresso, em se concluindo este ciclo de progresso e se tornando inapropriado para nós, devido ao nosso pouco esforço para acompanharmos o progresso do ambiente, nós seremos retirados, seremos convidados a nos retirar deste ambiente para irmos aparecer ou reaparecer ou reencarnar em outros ambientes, em outros mundos que possam nos ofertar um ambiente mais preparado para o nosso aprendizado. Então é por isso que ele diz que se o espírito não acompanha o progresso do mundo em que se encontra encarnado, ele deve passar a outro que lhe sugere, que lhe oferece melhor condição ou melhores condições de aprendizado. Então assim é a lei do progresso e que ela funciona para todos nós. E aí ele acrescenta: herdam a terra somente almas compatíveis com o progresso da terra, conforme Jesus nos falou lá no Sermão do Monte, que os mansos herdarão a terra melhorada, a terra transformada. Então é preciso construirmos em nosso mundo interior este ambiente propício para habitarmos uma terra transformada, uma terra melhorada, herdarmos a terra, e somente as almas compatíveis com o progresso da terra terão condições de aqui permanecerem. Os mais atrasados, bem como os mais evoluídos, deverão procurar mundos da sua afinidade. Os últimos, ou seja, os mais evoluídos, poderão voltar aqui à Terra em missão, em altos trabalhos onde a educação é a finalidade e o amor, o anseio de vida. Então, aqueles mais adiantados, que estão em condições melhores, que estão em condições superiores quanto ao progresso em relação à Terra, eles poderão voltar aqui à Terra, mas naquela condição de missionários, em especial no campo da educação, com a finalidade do amor, bem como aquele anseio enorme de vida e pela vida. Agora, os mais atrasados serão encaminhados de acordo com a sua afinidade, em especial as suas necessidades, para ambientes propícios ao seu aprendizado, ao seu despertar ou à sua continuidade de progresso. O globo terrestre está próximo de passar por certas transformações e deverão ficar ocupando a Terra somente espíritos melhorados, espíritos desejosos de progresso, que estejam realizando esforços para progredir-se. Então a Terra está passando por este processo de transformação, por este processo de melhoria, que não sabemos quando este ciclo irá se encerrar, e somente aqueles que se melhorarem ou que pelo menos demonstrarem boa vontade e esforço para realizar este progresso, terão condições de continuar habitando a Terra. E aí ele ainda diz que os outros que não estiverem se esforçando para realizarem esta melhoria, passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram.
essa é a justiça, é o próprio amor que dá a cada um o que ele realmente merece. Então, assim, ele nos lembra acerca da lei de justiça. Essa é a justiça, é o amor que dá a cada um aquilo que realmente merece. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso que realizemos esforços para que tenhamos condições de habitarmos um mundo melhorado, em nos melhorando também. E ainda ele diz que a doutrina dos Espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, e vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação, ou seja, somente através da caridade, dentro da caridade, encontraremos este ambiente propício para a nossa melhoria, para a nossa renovação, para a nossa iluminação ou para o nosso despertar espiritual. Devemos trocar de ambiente, trocar de posição, trocar de ideias, porque quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo não perde o comboio do progresso. Então precisamos de renovação, precisamos, quando realmente isto seja necessário, trocar de ambiente, renovar as nossas ideias e seguirmos esta caminhada e não perdermos, conforme ele lembra, o comboio do progresso conduzido por Jesus. E conforme já temos à nossa disposição este convite para a renovação, lá antes de Jesus, João o Batista, quando pregava no deserto, aquele que veio praticamente junto com Jesus, que era primo de Jesus, ele fazia este convite para a renovação. Arrependei-vos. É preciso que olhemos para dentro de nós, reconheçamos os nossos equívocos, arrependamos destes equívocos e nos transformemos. Não é simplesmente reconhecer, arrepender e ficarmos parados. É preciso realizarmos o processo de transformação. É preciso aproveitarmos as oportunidades, aproveitarmos este comboio do progresso e seguirmos adiante, realizando estas mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor, por necessidade de amar, que todos nós temos e todos nós precisamos. Então é preciso realizarmos esforços, conforme nos disse Jesus, fazei esforços. Então, a lei da inércia, sem sombra de dúvida, que para nós não é a adequada de forma alguma. É preciso fazermos esforços. E o esforço na transformação, o esforço trabalhando no bem para o nosso próprio bem. Grande parte da humanidade, lembra Miramês, que grande parte da humanidade passará para mundos inferiores. Passará para mundos inferiores por dormirem diante da voz do Evangelho. Então aqui ele nos faz um alerta, não uma ameaça, porque não é esta a finalidade da doutrina espírita, assustar ninguém, mas esclarecer. Então aqui ele nos lembra que grande parte da humanidade, ao invés de ir para mundos melhores, mundos mais evoluídos, mundos que alcançaram um progresso maior do que a Terra, ou a própria Terra, após este fechar de ciclo, serão encaminhados para mundos inferiores à Terra, porque estamos dormindo diante da voz do Evangelho. Não estamos realizando, grande parte da humanidade não está realizando
aquele trabalho que lhe compete, não está realizando esforços para a sua transformação. São os chamados mortos. São mortos que viverão juntamente com os mortos. Que Deus alivie um pouco os seus fardos e os abençoe nas suas novas casas de progresso, onde o choro e o ranger de dentes são ainda a música de fundo. Então, assim nos lembra Miramês, que ainda há tempo para realizarmos a nossa transformação, ou pelo menos demonstrarmos, através do nosso esforço, que apesar de não termos realizado o progresso que já deveríamos ter realizado, que agora estamos despertos, que agora queremos trabalhar, que agora queremos nos transformar. São os chamados trabalhadores da última hora ou do último segundo. O comboio da vida está seguindo a sua trajetória normal. Quem sabe nós possamos embarcar pelo menos no último vagão, simbolicamente falando, deste comboio do progresso, ou neste comboio do progresso. E aí ele acrescenta que a Terra continuará girando, ou seja, a Terra não irá acabar, este mundo não irá acabar, a Terra continuará girando em torno do astro-rei, ou seja, do Sol, mesmo passando por perigos iminentes de destruição, mediante a ignorância dos seres humanos. Então aqui ele nos lembra que a Terra está passando por perigos iminentes de destruição, mas não será destruída, seguirá a sua trajetória normal de progresso, continuará girando em torno do Sol. E aí ele acrescenta: tornar-se-á um paraíso. Então a Terra um dia tornar-se-á um paraíso, porque o trigo deverá crescer sozinho, sem a influência do joio que o perturbou por muitos e muitos anos. Ou seja, o trigo, que é o bem, ele continuará crescendo sem a influência do joio, que é o mal, que é a coisa não tão boa, que vem nos perturbando há tantos séculos, há tantos milênios. Por Deus, a segurança de tudo está Ele no leme de todos os destinos dos povos. E Jesus é uma realidade que comanda todos os corações sob a sua égide. Então Jesus, na condição de governador espiritual do planeta Terra, continua firme no leme desta embarcação que é o planeta Terra. E aí ele acrescenta que o nosso grito do mundo dos espíritos, aqui ele falando na condição de desencarnado, gritando para todos nós do mais além, é para que os que já se encontram acordados para a verdade possam trabalhar conosco, criando meios e desenvolvendo métodos de educação às criaturas humanas e dos espíritos a eles ligados, para que a paz se estabeleça na Terra, mesmo no seio de grandes conflitos. Nós estamos já passamos e ainda estamos passando por grandes conflitos aqui na Terra, e aí Miramês, esta voz do além, nos convida para que trabalhemos juntos, nós encarnados, juntamente com eles desencarnados, desenvolvendo métodos de educação às criaturas humanas, assim como estamos fazendo aqui neste momento para a nossa própria educação, estes métodos de educação, de esclarecimento a todas as criaturas que se encontram ligados ou ligadas ao orbe terrestre.
estejam elas no corpo físico ou fora dele. Então, este é o grito do mais além, do mundo dos espíritos, para que nós trabalhemos juntos, desenvolvendo, criando e aplicando estes métodos de melhoria, estes métodos de educação a todos nós. Nos fins destes tempos, lembra Miramês, que nos fins destes tempos, por bênção de Deus, se encontram misturados de maneira como nunca estiveram o bem e o mal, a ponto de se confundir um com o outro. Então está tudo junto e misturado, como se fala popularmente, o bem e o mal. Mas conforme nós sabemos, o bem sempre prevaleceu, sempre prevalecerá. Então ele diz e acrescenta: foram oportunidades oferecidas a milhares e milhares de espíritos altamente poluídos pela incompreensão, diversificados pelos poderes, influenciados por mundos temporais. Então aqui estamos juntos para aprendermos juntos. Então é por isso que ele nos lembra que todos nós recebemos e continuamos a receber múltiplas oportunidades que nos são constantemente oferecidas para a nossa melhoria. E aí ele acrescenta, para encerrar, que estes espíritos estão disseminados na Terra por todos os lugares, mesmo no comando de certas religiões. Então, estes espíritos, estejam eles mais esclarecidos, menos esclarecidos, ou ainda numa condição de grande ignorância, estão espalhados por todos os ambientes da Terra, e inclusive, conforme ele diz, no comando de certas religiões. E aí ele acrescenta: eles não compreendem que estão recebendo as últimas oportunidades de se melhorarem. Então, mesmo estando no comando de certas religiões, muitos estão se equivocando, não estão aproveitando as oportunidades de melhoria. Conforme ele lembra, eles não compreendem, por estarem altamente poluídos pelo mal, não compreendem que estão recebendo as últimas oportunidades de se melhorarem. No entanto, existem muitos deles que acordaram e irão herdar a terra pela misericórdia do Cristo. Então, muitos ainda não acordaram. Conforme ele diz, grande parte da humanidade será exilada aqui da terra porque ainda não acordou. Uma outra parte, conforme ele encerra aqui no finalzinho, ele diz: no entanto, existem muitos deles que acordaram e irão herdar a terra transformada pela misericórdia de Jesus e por mérito próprio, por ter trabalhado, por ter se esforçado no melhorar-se a si mesmo. É preciso realizar este esforço constante de nos conhecermos para realizarmos este processo de transformação tão urgente e necessário, porque o melhorar-se não é em benefício dos outros, mas em primeiro lugar e acima de tudo é em benefício de nós mesmos, porque quando nós nos melhoramos, quando nós nos esforçamos para nos tornarmos pessoas melhores, quando nós fazemos escolhas ou quando fizermos escolhas melhores, sem sombra de dúvida, não temos dúvida nenhuma quanto a isto, que o primeiro e mais beneficiado, o primeiro a ser beneficiado por esta escolha melhor, por este esforço em se transformar em uma pessoa melhor, é exatamente aquele que realizou o esforço e que está se transformando. O ambiente também será beneficiado por aquela transformação, porque quando nós nos transformamos, quando nós nos melhoramos, a Terra também melhora. Então, se hoje nós temos aqui na Terra, segundo os números oficiais,
mais de 8 bilhões de almas encarnadas, se você se esforça e se torna uma criatura melhor, sem sombra de dúvida alguma, que a Terra também se torna melhor, o ambiente se torna melhor. Então é preciso que nos esforcemos, você realizando o seu esforço, eu realizando o meu esforço, nós trabalhando conjuntamente para nos melhorarmos como individualidade e contribuindo assim para a coletividade, contribuindo assim para a melhoria da coletividade e auxiliando para que a Terra se torne mais rápido, o mais rápido possível, neste paraíso que os espíritos amigos sempre nos lembram que um dia a Terra será um paraíso, transformar-se-á em um verdadeiro paraíso. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.